Olá, feliz boa noite a todos os irmãos. Como vocês viram, o tema da mensagem de hoje é um problema com o tempo contado. E talvez vocês tenham ficado um pouco curiosos, né? Afinal, existem tantos problemas atualmente. Existem roubos, assassinos, mentiras, traições. E, de certa forma, nós vamos falar sobre todos esses num só. Nós vamos falar sobre o pecado, o pior mal de todo o universo e o que origina todos esses que nós conhecemos hoje em dia. Lá em Ezequiel 28 está escrito sobre a queda de Lúcifer. Nós não vamos ler aqui, mas depois vocês podem ler. Então o céu era um lugar perfeito, todo o universo era feliz, todos os planetas estavam felizes e contentes com o governo de Deus. E no céu haviam milhares e milhares de anjos. E havia um, que ele era especial em poder e em glória, beleza. Lúcifer era o seu nome, que significa anjo de luz. Ele era o regente do coro celestial. Antes de todos os anjos começarem a cantar, ele é o que começava, que dava a primeira nota. Ele é o que estava mais perto de Deus, que melhor participava dos seus planos. Mas, infelizmente, um dia ele desviou seu olhar de Jesus, que era santo, puro, perfeito, e começou a olhar para ele mesmo. Ele falou: nossa, como eu sou bonito, forte, poderoso, eu é que devia estar ali no lugar de Jesus, não ele. Quem ele pensa que é? Eu também sou tão bom, porque que ele que está sendo honrado e eu não? E ali ele começou uma rebelião no céu. Ele não quis ficar com aqueles pensamentos só para ele. E assim, ele foi indo de anjo em anjo, falando: ei, você não acha que esse Jesus, esse Deus, são muito tiranos, com uma lei muito dura de obedecer? Nós também somos tão bonitos, tão fortes, poderosos. Por que nós é que não estamos no poder? E assim, ele foi criando uma rebelião no céu. Deus, é claro, onisciente, sabia de tudo isso, mas por um tempo ele permitiu. Até que chegou uma hora que tinha que ser tomada uma atitude. Então Jesus foi ali, em particular com Lúcifer. Ele não chegou já brigando, falando: se você não parar com isso, você vai morrer, para com isso agora. Não. Ele chegou mansamente para Lúcifer e falou: meu filho, não faça isso. Você sabe que você está errado. Por favor, não faça isso. E ali no espírito de profecia diz que naquele momento Lúcifer se convenceu. Ele viu que Deus era perfeito, que sua lei era justa, mas o orgulho falou mais alto. Ele falou: o quê? Eu? Falar na frente de todos os anjos que eu estava errado? Eu já consegui tanto sucesso? Não, eu não posso fazer isso. E ali ele decididamente se rebelou contra Deus. E como o céu tinha que ser um lugar de perfeita ordem, perfeita paz e sem pecado, ele e 1/3 dos anjos que ele conseguiu enganar tiveram que ser expulsos do céu. E nós podemos pensar: mas por que Deus não podia ter simplesmente destruído eles logo? Assim nós não estaríamos aqui sofrendo, não teria mal no universo. Mas, se Deus tivesse erradicado totalmente Lúcifer e seus seguidores, Satanás teria razão. Deus seria um Deus injusto. Os seres de todo o planeta, de todo o universo, não obedeceriam mais a Deus por amor, mas sim por medo. Porque lembrariam de Lúcifer e seus seguidores, que foram totalmente erradicados. Que Deus é esse que não dá oportunidade de pensamento? Então Deus, porque Ele nos deu livre-arbítrio, a liberdade de escolha, permitiu que Ele continuasse naquela rebelião. E eles tiveram que ser expulsos. Agora Lúcifer, chamado Satanás, enganador, foi nos outros mundos, para tentar espalhar mais ainda essa rebelião. Mas nenhum dos mundos aceitou as ideias de Satanás. Até que ele viu a terra, recém-formada, jovem, e foi tentar ali Adão e Eva. E, como nós conhecemos, Adão e Eva caíram no pecado. Ali, eles escolheram o governo de Satanás, assim como está escrito em 1 Samuel 8:7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. E em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ali, quando Adão e Eva pecaram, eles esqueceram o governo de Deus, não aceitaram mais suas leis e se colocaram sob o governo de Satanás. E agora a lei deveria ser cumprida, porque Deus deveria ser um Deus justo. Ele falou que quando Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam. Então era isso que deveria acontecer. E agora
o ser humano, a natureza, tudo estava condenado à destruição. Ali a natureza agora começou a se degenerar. Os animais começaram a comer uns aos outros, as plantas murcharam. E quando Adão e Eva viram uma folha cair da árvore, eles choraram amargamente, porque eles viram as consequências do pecado, do erro deles na natureza. Para nós isso é tão comum hoje em dia, não é mesmo? Nós vemos milhares de flores, folhas aí espalhadas pelo chão, pisamos, nem damos importância. Mas para eles aquilo foi uma coisa muito forte. Eles ficaram muito tristes pelo erro deles. Ali agora, o ser humano estava condenado, sem esperança. Porém, antes mesmo da terra ser criada, Deus já tinha feito um plano. Jesus viria a essa terra e morreria no lugar do ser humano pecador. E quando Jesus falou isso para os anjos, falou perante todo o céu que ele iria à terra, se faria de humano e morreria, o Espírito de profecia fala que os anjos lançaram suas coroas perante Jesus e imploraram para que ele não fizesse aquilo. O comandante dos céus, o Senhor de tudo, não poderia se rebaixar tanto por pessoas, por seres criados. Mas Jesus falou que não, eu amo eles, eu vou lá, porque eu quero eles comigo, eu não quero que eles morram. Então os anjos se ofereceram, eles falaram, não, Senhor, nós vamos então, mas não faça isso, por favor. Mas então Jesus novamente explicou que o sangue de um anjo não poderia salvar o ser humano. Somente o sangue de Jesus, que era Deus perfeito, poderia salvar a humanidade. Então eles entenderam isso e ficaram felizes por esse grande amor que Jesus ia demonstrar, pelo ser humano caído. Então Jesus foi lá na terra, explicou para Adão e Eva que eles agora tinham esperança, eles não iriam morrer. Ele explicou que ele mesmo iria lá, morreria no lugar deles como ser humano. E eles também ficaram tristes novamente. Eles pensaram, nossa, o nosso Criador, o comandante dos céus, vai vir aqui nessa terra e morrer por nós? Não, eles ficaram mais tristes ainda pelo pecado deles. Mas eles também ficaram com esperança, ficaram felizes, porque agora eles tinham salvação. E para manter firme isso na mente deles, Jesus mandou eles matarem um cordeiro e fazerem vestes para eles. Afinal, eles tinham perdido as vestes de luz. E ali eles tiveram que matar o cordeiro com as próprias mãos. Isso também foi muito triste, muito impactante para eles. Então, o ser humano começou a se multiplicar, vieram os filhos de Adão e Eva. E como diz em Salmos 51, 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós somos pecadores, não importa o que façamos. Nossas melhores obras até são como trapos de imundície, diz a Bíblia. Nada que nós possamos fazer, as melhores obras, não importa se você vai na igreja, dá oferta, dá o dízimo, não importa, nada disso pode mudar nossa consequência como pecadores. Então, muitos anos se passaram e Jesus finalmente veio. E ali, quando ele veio a essa terra, ele sofreu coisas inimagináveis, que nem passam pela nossa cabeça. Lá em Isaías 53, conta um pouco sobre o sofrimento de Jesus. Não só ali, mas também nos evangelhos, em outros livros. Mas ali fala de uma forma muito específica sobre o sofrimento de Jesus. Lá fala que ele foi rejeitado, que foi feito como aflito, que desprezaram ele, que ele sofreu pelos nossos pecados. E realmente foi isso que ele fez. Lá na cruz, ele morreu por mim, morreu por você. Mas a pior dor que ele sentiu não foram os cravos nas mãos, não foram a coroa de espinhos, os açoites, mas foi a separação de Deus. A dor da separação completa de Deus. Todos os pecados da humanidade, de todos os tempos, estavam sobre ele ali naquele momento. E por isso ele morreu. Mas por ele nós temos esperança. Ele morreu por nós, nos salvou do pecado. E agora nós podemos ser livres. Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Em Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Só por Jesus nós podemos ter a salvação. Por nenhum outro meio. Nada pode nos salvar, só o sangue de Jesus. E como diz aqui o verso, precisamos ter as obras também. É como um filho que o pai morreu e ele quer a herança. A herança está lá, de graça, é só ele ir lá e pegar. Mas ele tem que ir lá, falar, olha, eu sou filho desse homem que morreu e eu exijo a minha herança. Assim também somos nós. Não adianta só crer, tá bom, Jesus morreu, vou ser salvo. Não, você tem que obedecer aos mandamentos dele, tem que seguir as suas regras, por amor. O olhar de Jesus para nós não é um olhar de desprezo, de raiva. Ele não pensa assim, nossa, eu morri por eles e eles estão me desprezando.
eu não devia ter ido lá, me arrependi. Não, ele não se arrependeu. Ele morreu por nós porque ele nos amou. Vejamos no Desejado de Todas as Nações, página 329. Qual foi o olhar de Jesus quando Pedro tinha acabado de negá-lo? E ele estava ali sob um julgamento, sobre várias pressões. Vamos ver qual foi o olhar de Jesus para Pedro. Enquanto os degradantes juramentos ainda estavam frescos nos lábios de Pedro e o estridente canto do galo ainda soava em seus ouvidos, o Salvador voltou-se e olhou diretamente para seu pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro foram atraídos para o Mestre. Naquela expressão tão gentil, ele viu profunda piedade e tristeza, mas não viu rancor. Vejam só, Jesus estava ali sendo julgado, tinha passado uma noite inteira em claro. Seu discípulo, que falou que até mesmo morreria por ele, tinha acabado de negá-lo 3 vezes. Qualquer ser humano ficaria com raiva, desprezo, mas Jesus não. Ele estava ali perdoando Pedro. Ele estava com um olhar de paz, de amor. E assim é o olhar dele para conosco também. Ele nos quer junto dele, ele nos quer perto dele, por toda a eternidade. Em Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus e todo o céu ficam muito felizes quando um pecador aceita o sangue de Jesus, aceita o seu sacrifício por ele na cruz. Jesus e o céu inteiro fazem uma festa de alegria. E então, mais de 2000 anos se passaram, Jesus já veio, nos livrou do pecado, tudo bem, mas estamos aqui sofrendo, cada dia o mundo piora, e às vezes podemos pensar que Jesus não vai voltar, afinal, por que ele deixa tanto sofrimento? Acho que Jesus não vai voltar. Assim como diz em 2 Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitas pessoas são assim mesmo, né? Muitas pessoas nem acreditam mais na volta de Jesus, que ele vai voltar, que ele está cuidando de nós. Já passou tanto tempo, muitas não acreditam mais. Mas nós temos a certeza, Deus prometeu e ele vai voltar sim. A segunda vinda de Jesus é a nota tônica das Sagradas Escrituras. Esse glorioso acontecimento é mencionado 300 vezes no Novo Testamento e mais de 1500 vezes em toda a Bíblia. Para vocês verem como é um acontecimento importante. O tema central da Bíblia é Cristo e o seu amor por nós, o plano da redenção. E ele vai voltar sim. E quando ele voltar finalmente nas nuvens do céu, nós seremos totalmente transformados. Todo mal, tudo que tem de ruim em nós será totalmente erradicado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Ali, então, quando Jesus voltar, os que estiverem vivos, não abrir e fechar de olhos, de um momento para o outro, de um segundo para o outro, serão totalmente transformados. O seu corpo de doenças, de pecado, de dor, será totalmente transformado e terão um corpo glorificado. Os que morreram, talvez mártires de épocas antigas, que morreram talvez esquartejados, queimados na fogueira, ou justos que morreram com doenças, com lepra, eles não ressuscitarão doentes aos pedaços, não. Eles já vão ressuscitar perfeitos, totalmente glorificados, sem mancha de pecado, sem mal, sem nada. E ali, finalmente, o universo inteiro será erradicado dessa doença, desse problema imenso. Em Isaías 25, 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Em 2 Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Que maravilhoso, não é mesmo? Um mundo totalmente perfeito, sem dor, sem mal, sem doença, sem separação, sem morte, sem nada. E
nós agora temos esse conhecimento. Nós sabemos que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que Ele vai nos levar para um céu, para um lugar perfeito, sem mal, sem dor, sem nada. E nós não devemos ser egoístas com isso. Devemos compartilhar essa bênção. Quando eu e minha mãe nós vamos sair, às vezes para andar, nós normalmente levamos alguns folhetos, algumas revistas para ir colocando nas caixinhas de correio. E por conta da pandemia, da Covid, nós normalmente não damos assim na mão das pessoas, né? Nós só colocamos na caixinha do correio. E podemos pensar que as pessoas não querem, que vão rejeitar, mas por incrível que pareça, muitos pedem. A gente passa por eles, várias vezes pessoas estavam sentadas e levantaram: "Ei, você não vai dar um para mim também, não?" Um homem, eu lembro de uma vez que a gente estava passando por ele, ele pediu: "Ah, dá um para mim também." Ele falou: "Nossa, é um livrinho, bênçãos, glórias a Deus, muito obrigado." Não é lindo de se ver? As pessoas estão sedentas da palavra. Elas precisam ouvir sobre essa luz, elas precisam enxergar, porque elas estão em trevas espirituais. E nós somos privilegiados, nós temos todo esse conhecimento e devemos espalhá-lo. Meditação matinal e recebereis poder, página 191. O mundo tem de ser advertido da breve volta do Senhor. Temos apenas pouco tempo para trabalhar. Passaram pela eternidade anos que poderiam ter sido aproveitados para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e para difundir a luz aos outros. Deus agora convoca o seu povo, que possui grande luz e está firmado na verdade, e com o qual teve muito trabalho, para trabalharem por si mesmos e pelos outros, como jamais o fizeram no passado. E, no livro Evangelismo, página 40. O Senhor está prestes a voltar, o fim está próximo. Eis que se apressa muito a vir. Dentro de pouco tempo, a partir de agora, já não poderemos mais trabalhar com a liberdade que desfrutamos atualmente. Cenas terríveis estão prestes a ocorrer, e o que tivermos de fazer, precisamos fazê-lo com rapidez. Vejam, a volta de Jesus está muito perto de acontecer, faltam pouquíssimos anos. E se nós trabalhamos ardorosamente antes, devemos trabalhar mais ainda agora, com esforço dobrado, triplicado. Logo, não teremos mais essa liberdade de estarmos aqui na igreja, no YouTube, vendo, nas redes sociais. Não teremos mais essa liberdade. Devemos aproveitar o tempo de paz para espalhar essa verdade. Na Bíblia e na história tem muitos exemplos de pessoas que foram grandes pregadores. Paulo é um exemplo da nossa lição, não é? Ele trabalhou assim de uma forma impressionante para levar o evangelho às pessoas. E Guilherme Miller também foi um desses exemplos. Ele que começou o movimento adventista nos Estados Unidos. Porém, no começo, quando ele descobriu essas verdades, quando ele estava estudando, ele mesmo disse que ele orava a Deus para que os ministros, para que os pastores descobrissem essas verdades, porque ele não queria pregar. Ele se sentia totalmente indigno, ele tinha vergonha, ele usou as mesmas desculpas de Moisés: "Eu não sei falar, Senhor, eu não sou ninguém." E ele ficou ali por 9 anos, sem espalhar, né, o que ele tinha aprendido. Até que num sábado, em 1832, ele estava ali estudando com a Bíblia dele, e ele sentiu uma forte impressão de que ele deveria sim pregar aquilo. E então ele estava ali atordoado com aquilo e prometeu para Deus que se alguém pedisse para ele falar sobre aquilo, ele iria. E ali ele se sentiu mais aliviado. Afinal, ele já tinha mais de 50 anos. Quem queria chamar ele para pregar sobre um assunto que ninguém nem sabia que ele estava estudando? Então ele se sentiu melhor, mais aliviado. Porém, meia hora depois, um jovem chegou na porta dele e pediu para ele pregar sobre aqueles assuntos que ele estava estudando. Então ele saiu bravo de casa, de falar: "Não, agora eu vou ter que cumprir." E depois de um longo tempo de lutas ali com Deus, de conversa, ele decidiu cumprir a promessa que ele tinha feito. E conseguiu os objetivos, né, que nós conhecemos até hoje. Nós somos adventistas. Viemos porque ele escolheu obedecer a Deus, cumprir a sua promessa e pregar o evangelho para as pessoas. Para terminar, eu gostaria de ler um texto. Está no livro Grande Conflito, página 678. Ouçam com atenção e meditem nesse texto. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Não é lindo? Um mundo sem dor,
sem pecado, sem doença, sem morte, sem nada. Imaginem só, você chega lá no céu e vem uma pessoa, toca em você e fala: ei, você lembra de mim? Talvez você nem lembre, talvez seja um conhecido seu, mas aquela pessoa fala: mas você me deu um folheto aquele dia, você me deu um livro, eu vi que você estava comendo, eu vi a sua comida lá no trabalho, ou eu percebi que você guardava o sábado, você me deu uma palavra de ânimo um dia e por isso eu estou aqui. Que bênção, não é mesmo? Você saber que nem que seja uma pessoa mesmo, foi alcançada por Deus, porque você se deixou ser usado, você se colocou nas mãos dele e foi pregar o Evangelho. Que nós possamos nos preparar a cada dia para estarmos lá, junto com Jesus, junto com os anjos, por toda a eternidade, livres de todo o mal, de todo o pecado. Amém.